Olá, notícias do momento, bem-vindo você ao nosso canal, aqui você tem o resumo de tudo que precisa saber para não passar vergonha. Vamos direto às nossas notícias de hoje, neste dia 1º de outubro, começando o nosso mês, novo mês chegando com muita coisa aí, então você vai ficar assistindo a gente aí com todo carinho. Vem pra lá, nossos queridos amigos internautas, estamos aqui com muitas notícias hoje, nesse dia de hoje que tá cheio de coisa chegando. Vamos lá então, notícias nesse dia 1º, começando o mês internacional. E também o nosso Notícia Nacional, que virá daqui a pouquinho. Nosso vídeo do Comece Bem o Seu Dia, música e oração todos os dias. E neste dia de hoje, nessa quarta-feira, temos atualização de notícias às 19h30 no nosso canal, né? Vai ser bom a live de domingo que não aconteceu. Vamos aqui no Atualizações. Também sigam os nossos canais, né? Música e Espiritualidade, todos os canais que a gente tem aí, né? O Luciano César Oficial, Despertos da Era de Aquário e outros vídeos aí incríveis que a gente está falando para vocês. Também esse Rio de Janeiro, 25 de outubro, 26, estarei aqui. Rio de Janeiro, me espere que vai ser um grande show no Rio de Janeiro nesse mês, começando. Um abraço a todos que me chamaram nesse dia lá no Barra Shopping nesse mês, né? Foi maravilhoso o show. Agradecimento a toda a equipe lá do Filosofé. Mas as notícias internacional, agora o que está acontecendo? Das tempestades está chegando. Mostre ao mundo, mostre a verdade, abre os olhos dele, mostre ao mundo o nosso poder. É o Red October. É o outubro vermelho chegando, a tempestade está chegando, gente do céu, o que é isso? Outubro vermelho, outubro será vermelho, fique ligado e assista, porque aqui você vai ver coisas incríveis, né? E nada vai ficar no nosso caminho, e o único caminho é o caminho militar. Aqui nós temos uma reunião que aconteceu na Virgínia com os militares, né? E eles foram todos instruídos. Tivemos uma reunião com altos comandos militares e que eles falam que nada vai ficar no caminho e tudo está sendo trazido aí para a humanidade, né? Para revelar o mal que chegou. Em 1º de outubro, o Ministério Público da Colômbia acusará Nicolás Petro, filho do presidente colombiano Gustavo Petro, de interesse indevido em contratos de influência de tráfico. Será solicitada a sua detenção também. Agora, o filho do Gustavo Petro, da Colômbia, vai em cana também. Olha só quanta gente que está indo, né, na lista. E também o Pentágono está oferecendo a Loirão uma série de opções, inclusive ação militar em solo venezuelano com forças especiais e muito provavelmente o uso de foguetes de cruzeiro, né, os Tomahawk. Esse senhor assessor de segurança nacional da Casa Branca disse que os Tomahawk poderão ser utilizados ali, né? Então eles vão fazer uma força enorme ali no Caribe. A coisa está caminhando conforme nós estávamos assim imaginando, né? Que ia ter escalada de ações americanas ali, escalada. A líder da VZ, Maria Corina Machado, disse: estamos prontos. O povo da VZ quer que assim seja. Maduro rodeado e pressionado. Parece que eles não têm mais chance mesmo de conseguir qualquer coisa. E Nicolás Maddi disse: posso jurar a vocês que a VZ não será nem o quintal de ninguém, nem a colônia de ninguém. Ele está com um discurso bonito, mas não adianta, porque o discurso dele não convence mais ninguém, nem mesmo o seu povo da Venezuela, né? A gente vê aqui, a Venezuela fechou seu espaço aéreo ao longo da costa entre Caracas e o leste de Curaçao, que é uma ilha ali. A restrição do espaço aéreo por 6 dias para grande parte da costa populosa da VZ para operações militares conforme emitido pelo regime. Então, aviso aos pilotos, restrição aérea nessa região que ele chama de Maiquetia, né, que vai de Caracas até Aruba, Curaçao, ninguém pode travegar ali, né? E diz assim, Nicolás Maddi diz que recebeu mensagens de militares de países vizinhos oferecendo-se para defendê-lo. Fontes dizem que países como Nicarágua, Bolívia e Colômbia estão se organizando para fornecer apoio verde-oliva ao regime da VZ. Né? Se entrarem na VZ, diz que o Exército Libertador Bolivariano da América do Sul vai enfrentar qualquer agressão imperialista. Olha aí, que é isso, meu gente do céu, a coisa tá ficando preta. E a Marinha da VZ modificou um de seus helicópteros Bell para lançar munições. Isso inclui projéteis navais de 127 milímetros modificados para aletas impressas em 3D para maior estabilidade.
Então tá aqui a Marinha da AVZ, modificou um dos seus helicópteros, tá aqui um deles, né? Que é bastante antigo, né? Pelo jeito, não sei se eles podem fazer isso mesmo, né? Será que conseguem, né? A tentativa, o discurso é livre, né? O choro é livre. E Cuba agora descarta ajudar MAD com envio de tropas. Cuba descarta ajudar o MAD para apoiar, reforçando sua posição política diante da crise da AVZ. E o Loirão fala assim que declarou na Casa Branca que atacará o cartel dos Soles por terra. A AVZ tem sido muito perigosa com pozinhos e outras coisas. Eles têm sido muito, muito perigosos, diz ele. Então veremos o que acontece com a AVZ. Não temos absolutamente nenhum pozinho entrando em nosso país por via marítima, então agora iremos por terra, né? Olha aí, muito bom, muito bom. Aqui, ó, o ministro de Minas e Energia da Colômbia informa que os Estados Unidos revogaram tanto seu visto diplomático quanto de turista. Medida foi conhecida poucas horas depois que o Loirão anunciou o cancelamento do visto de Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia. Também diz assim, né, eles estão não dando mais visto a todos os ministros da Colômbia, da AVZ e todos esses lugares, todos serão sancionados. E aqui a gente vê, né, o chapéu na Casa Branca ali, no Salão Oval, né, tão conhecido, onde recebe os repórteres. Tem o presidente americano despachando ali com seu telefone, com as coisas, né? A coisa tá esquentando mesmo. E muito bom ver essas ações contra essas operações do pó no mundo inteiro. E o Lourão disse que os Estados Unidos caminham para a paralisação do governo, democratas e republicanos trocam farpas. Então, os Estados caminham para a paralisação do governo, ou seja, é possível que alguma coisa aconteça, né, como eles paralisam, se eles querem paralisar o Congresso, para paralisar as instituições, para tentar impedir, né, que as ações verde-oliva americana aconteçam no Caribe. E também para tentar enfraquecer o governo. Mas isso vai ter um efeito reverso, pois acionará a lei marciana dentro da operação das cidades americanas e muitas cidades serão tomadas pela federalização. Então o governo dos Estados Unidos entra em shutdown, a interrupção temporária de serviços federais após o orçamento não ser aprovado pelo Congresso. Então, atualmente, o governo entra em shutdown e o Congresso americano não aprovou o orçamento, então o Senado não chega a acordo e o governo dos Estados Unidos deve entrar em paralisação. Deputados democratas rejeitam proposta do partido de Loirão e agências federais podem ser paralisadas e funcionários correm risco de demissão. Isso é o que está acontecendo agora, exatamente nesse momento, né? Então, oficialmente, o governo dos Estados Unidos fechou. O Democratas fechou, é iminente a paralisação dos democratas, as coisas estão indo de maneira muito intensa. Então, esse fechamento, os democratas votaram para parar o governo, que os democratas são o pessoal do tio BD, né? Eles acabaram de votar para paralisar o governo e também acontece que temos um fechamento e que comecem as demissões e os cortes orçamentários e a reavaliação do ouro. Com isso, o ouro começa a disparar. A gente vê o preço do ouro sendo disparado, subindo níveis muito fortes. Mostra que o governo está mesmo enfrentando uma grande questão, e isso, como eu falei, pode ter um efeito reverso, no sentido que eles podem exigir que essa paralisação indique demissões em massa, e todos os funcionários que eram dessas agências regulamentares e tal, eles serão demitidos e vai ser tudo trocado, vai ser uma limpa e o sistema de governo tende a sofrer uma grande encolhimento, né? E serviços federais que não eram de extrema importância poderão ser eliminados, paralisados de uma vez por todas. Então isso é uma jogada de mestre que certamente trará benefícios para a instituição das novas regras de governo que acontecerão nos Estados Unidos. Então não pense que isso é ruim, mas de alguma maneira mexe e dá uma turbulência, né? Mostra as entranhas da maldade, porque os democratas não querem progresso algum, eles querem apenas, né, aquilo que é interesse do sistema deles. Eles estão caindo e aos poucos serão também eliminados, neutralizados. É isso que a gente está vendo. Então, com esse anúncio do Red October, é possível que as coisas fiquem
mais quentes aí para a partir de agora, né? Tem assunto da VZ ali que está hora por hora para acontecer, tem assunto agora da paralisação do governo, tem outros assuntos também fortes no mundo acontecendo, tem uma agitação mundial assim como nunca antes nós vimos na história da humanidade. Então é bom ficar acompanhando de perto aqui. Nós não temos data, quero repetir também para a humanidade, né? Para todos vocês que acompanham, nossos internautas, que nós não temos data que isso acontecerá, mas já estamos num período tenso, tá? Então, o governo dos Estados Unidos entrou oficialmente em paralisação, né? Diz que os Estados Unidos terão talvez um lockdown, terão uma lei marciana, como a gente vem alertando há tempo, né? Isso tudo está sendo anunciado. Então, o Loirão diz que podemos fazer coisas durante a paralisação do governo, que são irreversíveis e ruins para eles, os democratas, como demitir um grande número de pessoas, cortar coisas que eles gostam, cortar programas que eles gostam. Então veja como isso, na verdade, é um plano, né? Um plano governamental para que haja a demissão em massa de funcionários que eles não querem, um número de pessoas gigantes, né? Então, é bíblico o que vai acontecer. Nós estamos vivendo um momento bíblico, né? Então, muita gente está comemorando o fechamento do governo e reduzindo os preços dos medicamentos prescritos para os americanos. É nós versus eles, né? Eles querem comemorar o fechamento total do governo e o Loirão quer reduzir o preço dos medicamentos prescritos, né? Então parece que o dia da expiação, né, bíblico, confie no plano, o Senado vai fazer essa paralisação aí e a coisa vai ficar muito intensa cada dia mais. Então o governo desligará a partir de hoje toda a autorização de gastos aprovado pelo Congresso. E Loirão pode ordenar o fechamento das partes não essenciais do governo. Loirão pode ordenar que o Tesouro pague a Seguridade Social e outras partes essenciais do governo. Nenhum tribunal interferirá. Os tribunais federais não podem forçar o Congresso a votar para aprovar o financiamento. Enquanto isso, o Loirão pode simplesmente operar as partes mínimas necessárias do governo. E estou de acordo com isso pelos próximos 3 anos, diz, né? Se o Congresso não aprovar nenhum orçamento, Loirão apenas opera com o governo mínimo que precisamos. Então, como o Senado não conseguiu aprovar, o projeto continua esse fechamento, porque provavelmente ocorrerá a partir de hoje, né? Está acontecendo isso, então já está um bloqueio em várias situações e todo funcionário deverá ficar bloqueado até segundo aviso. Todo funcionário ao ar livre deve se abrigar. Estão falando muito sério isso. A base conjunta de New Jersey está atualmente em lockdown, de acordo com o post, né? E aos poucos eles estão anunciando que um grande lockdown vai começar na lei americana e com possibilidade de lei marciana instaurada em todo o território nacional, né? E o Escritório de Gestão e Orçamento instruiu as agências federais a começarem a executar seus planos de paralisação, né? Então a gente está muito sério, isso aí é digno de um vídeo para a gente entender a situação. Então estamos começando um novo capítulo, nossos inimigos não ficarão no nosso caminho, e o único caminho é o caminho verde-oliva. O diretor da OMB, Roosevelt, confirma que considerará imediatamente demitir burocratas federais assim que o governo Loirão for paralisado por falta de financiamento. O pior pesadelo para os democratas da canhota está prestes a começar. Então eles acabaram dando, né, um alvo no seu pé, como a gente fala, né? E eles estão, de fato, cavando a sua própria cova, os democratas, com essa votação, né? Após MAD, diz Joaquim Ribeiro, né? Após MAD assinar decreto para declarar estado de exceção em caso de eventual invasão dos Estados Unidos, Loirão diz que fará também operações por terra para combater os regimes do pó na VZ. Em reunião com militares americanos de alta patente, Loirão disse que quem quisesse podia aplaudi-lo, mas quem não estivesse contente com aquilo que ele estava falando poderia sair da sala, mas levaria com ele sua patente e seu futuro. Então ele foi bem claro diante dos generais, né? Então ele disse assim, de alta patente, né? Ele falou, né? Quem não estivesse contente, né, pode sair, mas levaria com isso o seu patente e seu futuro, ou seja, estaria demitido para valer, né? Então todo mundo ficou lá porque aprova o que está fazendo. Então aqui vemos também a parte da lei marciana já sendo instalada em Portland, que fora da instalação do Departamento de Imigração, estão detendo pessoas ilegais no ICE, em Chicago, em Portland e outras cidades, que estão apenas
recrutando essas pessoas ilegais e levando elas à deportação, né? Então, vou te contar que a coisa está muito séria lá, está muito séria mesmo, né? Aqui também, mais uma reunião com os amigos do Loirão. Diz, Loirão compartilha uma foto de si mesmo, apresentando bonés Loirão 2028 para Haken e o pessoal da Casa Branca durante a visita deles. Loirão 2028. Ó, ele já está se candidatando aqui para a Casa Branca, né? Olha aí, coisa boa. Loirão disse que está se divertindo muito no dia da expiação. E muita gente está chorando, chorando, né? E Loirão também posta vários vídeos aí explicando sobre essa situação. E outra coisa, né? Confie no plano. Olha o carimbo da data, 2058, drop 858, que na gemátria quer dizer algo muito sério. Então eles estão falando seguidamente, confie no plano, né? E aí poderá ser esses 10 dias de escuridão, como a gente estava falando há tanto tempo, será que pode ser influenciado com esse desligamento do governo? Das agências governamentais, pode acontecer isso? É possível, é provável, né, que alguma coisa aconteça, porque muitas agências regulamentais vão ser extintas, né? Então, aqui a gente vê o verdadeiro mestre, né, que está por trás de tudo, o filho da Melania, que é o Barron Trump. Barron Trump é o verdadeiro mestre preparado atrás de tudo isso. Então, ele está por trás dessas situações aí e auxiliando e apoiando o seu pai nesse momento sério. Netanyahu pede desculpas ao Qatar, ligando para ele diretamente, né? I'm sorry. Que ele atacou o Qatar e agora, né, está pedindo desculpa lá. Amanhã também, Ohio teve uma grande operação contra a subtração de menores, né, o tráfico recente, você viu isso? Então, Ohio com uma grande operação de limpeza sobre a subtração de pequenos, né? Mais de 100 órgãos de polícia foram colocados nisso e algumas acusações, 67 sobreviventes dos pequenos que foram resgatados e encaminhados para serviços sociais. E mais de 135 detenções aconteceram em Ohio, né? O grande estado americano. Aliás, eu gosto muito de Ohio porque eu morei durante 1 ano em Ohio. Eu fiz o Senior High School em Perrysburg, Ohio. Eu estive lá, eu me considero até, de certa maneira, um cidadão americano. Eu tenho esse espírito, esse coração americano que eu gosto muito. Eu me sinto muito feliz quando falo nos Estados Unidos, que parece que toca muito assim o meu passado, que eu estudei lá, eu fiz o high school, né? Ganhei diploma lá nos Estados Unidos com vários... Eu né, participei de vários eventos e grupos, né? Nossa, eu lá tenho que construir minha vida nos Estados Unidos, me considero, de certa maneira, um americano. E foi justamente em Ohio, onde eu estava, em Perrysburg, que foi lá, eu fico muito feliz, eu quando falo nos Estados Unidos, assim, enche meu coração de alegria, porque é a minha segunda terra, né? Então, eu quero que todo bem aconteça para os Estados Unidos, que todo bem aconteça para libertar do DS, desse grupo maligno que assolou os Estados Unidos e fez tantas maldades, e agora a gente está vendo que tudo que foi ocultado da humanidade ao longo de tantas décadas, séculos, está sendo trazido à tona e mostrado. Então é muito bom a gente ver que os Estados Unidos, sim, como diz, make America great again, né? Faça a América grande novamente. Nós teremos uma América do Sul e do Norte juntas, unidas, né? Para a libertação desse continente abençoado, maravilhoso, que é a América do Sul e do Norte. E Central também. Bom, Loirão diz que assinou uma ordem executiva para dar uma força de reação rápida. Assinou ordens executivas nomeando essas gangues como grupos do mal doméstico. Isso dá ao exército muito poder para remover o inimigo interno, que é financiado pelo tio Soros e outros mais também. Então, assim como aconteceu em Washington, D.C., né, agora Washington está limpa, removemos os delituosos que não podem ser reabilitados. Ele está falando sobre a Cabo Escura e seus operadores que estão cheios de malignos, pois é a hora de agir. Ele está agindo com mão de ferro, como o grande líder mesmo e chefe do momento, né? Ele é o comandante em chefe que acabou de informar seus generais para a guerra. Mais importante, ele garantiu que o público visse isso. Então a mensagem entregue não era para os generais, era para nós, o povo. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão fazendo o trabalho de proteção da população interna americana. Então o comandante em chefe acabou de lembrar que o seu juramento é defender a Constituição contra todos os inimigos estrangeiros e domésticos, e começa
lá pelo lado interior. Então acredito que Loirão e as Forças Armadas estão prestes a salvar a República Americana restaurada, e assim que deve ser mesmo. Maravilha. Elon Musk também diz: se você tirar a religião, acho que terá algo pior do que havia antes, algo destrutivo como a mente obscura, né, que toma o lugar da religião. Precisamos de algum tipo de renascimento religioso que possa entusiasmar as pessoas, né? Assim diz ele. Então, aqui mais essa também, a ExxonMobil está demitindo 2.000 trabalhadores, consolidando operações globais. Começaram as demissões em massa. A resolução para manter o governo dos Estados Unidos aberto fracassou e os democratas sempre preferem estrangeiros delituosos a cidadãos americanos empregados. E Loirão disse que aproveitará a oportunidade para demitir liberais por causa dos cortes. Agora é a oportunidade que eles vão fazer mesmo os cortes necessários, né? Aqui também diz Joaquim Ribeiro: através de um decreto presidencial, Milei autoriza a entrada de militares dos Estados Unidos na Argentina, onde irão para participar de exercícios que ocorrerão entre 6 de outubro e 15 de novembro. Olha aí que beleza. Também, urgente, Milei autoriza a entrada de militares nos Estados Unidos para exercícios militares. Tá ficando quente o negócio, tá ficando quente. Aqui, Pete Hegseth, secretário de guerra, critica os militares. É inaceitável ver generais, né, desse porte aí. Vocês precisam atender aos padrões de altura e peso. Os generais não podem ter esse porte aí como está lá. Então, isso aí é norma, né, do secretário. Não se trata de nenhum tipo de outra coisa, outra ideia, né? Diz o Pete Hegseth, secretário, diz que discursos também para militares de alta patente, afirmou que a diversidade nas Forças Armadas levaram a décadas de decadência. Disse ainda que está encerrando políticas woke no exército americano. Não tem mais essa de ser general daquele jeito ali, né? Então a gente vê que políticas woke acabaram. Agora é preto no branco mesmo, é um negócio sério aí, tá? E aqui vamos lá, o governo dos Estados Unidos tem a política de tolerância zero para imigração ilegal. Se você está no país ilegalmente, é hora de ir embora. Conheça o aplicativo e saiba os benefícios da autodeportação. Eles estão entrando, está saindo automaticamente, eles ganham um valorzinho para abandonarem o país. Loirão degradará, desmantará e eliminará organizações malignas estrangeiras. Libertaremos o hemisfério ocidental das garras da turma do pó. E é assim que eles farão de maneira muito séria e muito audaz. A ordem executiva vai impulsionar a pesquisa sobre as enfermidades dos pequenos, né? Ou seja, a verdadeira cura para nessas coisas do mal aí, né? E vamos acelerar a pesquisa sobre os pediátricos e aproveitar o poder da tecnologia para combater essa doença terrível. Também continuando aqui, a empresa americana anuncia o projeto para construir o maior avião militar de carga do mundo. Esse avião será, como está na foto ali, né? Um avião que ele será maior que o C-17, o Globemaster, um avião gigante que poderá levar equipamento para vários locais, né? Já temos o C-17, que é gigante, aqui perto do Hércules, tem o Hércules, o antigo Hércules, o turbo-hélice, depois tem o C-17, que é enorme, né? O Globemaster, e agora fará um outro ainda, o maior avião militar de carga do mundo. E também Estados Unidos e a empresa Lockheed fecha o contrato para quase 300 caças F-35, né, com um valor de 240 milhões de dólares cada um deles aqui também. Estados Unidos reativam o esquadrão da segunda G para a segurança da Coreia do Sul. Eles também dando apoio ali da Coreia do Sul com drones e outras coisas. Cuba, Venezuela e Nicarágua são excluídas da cúpula das Américas. E segue Joaquim Ribeiro, segue plano abrangente do Loirão para acabar com o conflito em Gaza. A Marinha da Itália vai parar de escoltar a frotila de Gaza e para evitar um incidente diplomático com Israel. Putin ordena a maior convocação do exército para o outono desde 2016. Né? Parece que o Putin ordena essa convocação para combater a OTAN, que navega também tentando intimidar a Rússia em alguns momentos. Então o mundo pensa que isso é verdade, né? Na realidade, o que está acontecendo mesmo é a mobilização de todas as forças militares do mundo para a limpeza do DS e nada mais do que o DS. Não existe conflito entre países contra países, existe a Aliança da Terra contra o Deep State mundial, americano e mundial, tá? Então,
É isso que acontece, pois estão infiltrados dentro desses países, né? A Xi se prepara para invadir Taiwan com a ajuda da RU e os Estados Unidos estão prestes a ser colocados à prova. Reino Unido pode já estar em G com a RU, afirma ex-chefe do MI5. Europa não pode se dar ao luxo de fazer um conflito com a RU, diz aliado de Putin. E o governo Trump anuncia tarifas de 100% sobre alguns produtos feitos fora dos Estados Unidos, né? Os tanques da Força Aérea dos Estados Unidos que chegaram ao Reino Unido ontem estão agora a caminho da base aérea do Catar, com vários deles rebocando caças. Os tanques aí, olha que legal, né? Bacana, né? Então, sério mesmo a coisa. Então, Tony, é legal que eu digo no sentido de eles estão botando defesas americanas que representam da Aliança da Terra e, né, estão chegando ao Reino Unido e de lá vão partir para outros locais, inclusive também para a defesa ali da região do Oriente Médio, pois é necessário ações americanas ali para acabar com esse conflito. Então, não pense que estamos fomentando nem conflito, mas fomentando que a Aliança tenha acesso a todos os locais onde ela precisa estar presente, né? Aqui, mas essa também outros assuntos sobre o Charlie Kirk, né? A gente vai deixar isso para a próxima edição para não ficar muito longo. Milhares de pessoas estão cancelando suas inscrições na Netflix após Elon dizer que um empregado da empresa foi acusado de celebrar o ácido de Charlie Kirk e promover conteúdo pró-trans. Então a prata está chegando para os banqueiros, né? A prata está chegando com uma criatura emergindo do mar, está vindo para exercer vingança contra as pessoas que abusaram e suprimiram seu preço por décadas. O preço da prata está disparando, né? Então quem está vendido na prata está perdendo centenas de bilhões de dólares. Agora imagine a reação do público quando souber que o governo precisa resgatar os bancos novamente às custas dos contribuintes, porque eles apostaram alto contra a prata, né? Veja só, eles venderam a descoberto a prata e agora eles vão quebrar mesmo, porque eles estão vendidos na prata, que a pessoa vende a descoberto e se o preço sobe ela tem que cobrir depois com um altíssimo prejuízo, né? Então agora o governo não vai mais socorrer bancos e será a vez que os bancos poderão entrar em grande colapso financeiro por terem apostado contra os metais, e os metais estão disparando. Espanhóis viajaram para o Marrocos e descobriram em seu hotel que as toalhas vinham de hospitais públicos da Espanha. Cidades subterrâneas estão sendo reativadas em silêncio, né? Como os túneis, como a gente falou, nas cidades subterrâneas. Pouca gente sabe que elas existem. Então as coisas estão acontecendo de maneira muito intensa no mundo. Parece que tudo já está sendo trazido aí nos mínimos detalhes para você que não está acompanhando aqui. Acompanhe nosso canal para saber tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Dá uma ajuda no nosso canal, quem puder. Nós somos um canal independente e precisamos da sua ajuda para ficar aqui conosco. Então vai deixando o seu like, o seu joinha, muito importante a sua participação, né? Estamos juntos nesse grande momento para a libertação e acessem a nossa rede, o nosso Notícias Nacional nesse dia de hoje. Um grande abraço, a luz vencer. Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço.